Vamos abrir a palavra lá no livro de Marcos, capítulo 6, a partir do 45. Eu sei que você já ouviu várias e várias mensagens nesse texto, né? Marcos 6, 45 a 56. A palavra do Senhor, ela é reveladora. A cada vez que você lê um texto na palavra do Senhor, ele te fala de forma diferente. Ela é infinita. Amém? Ela sempre tem algo para nos ensinar. Você achou? Quem achou, fala aí, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Está ali também no telão, quem não trouxe Bíblia. É bom, né? A gente está com a Bíblia na mão. Eu gosto de ler na minha Bíblia. Eu leio no telão, eu gosto de ler na minha. Amém? Vamos lá? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, e ali armaram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoado, cidade ou campos, levava os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudesse pelo menos tocar na borda do seu manto. E todos, fala assim, e todos, o que nele tocavam eram curados. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te amamos, te adoramos, te damos graças, bendizemos o teu nome. Pai, estamos aqui juntos, unidos, reunidos para ouvir a tua palavra, para adorar o Senhor, com toda a inteireza do nosso coração. Pai, esse é o momento de sermos ministrados pela palavra do Senhor. Que os nossos corações, Senhor, seja terra boa, onde a palavra do Senhor, que é a semente, irá cair e irá dar frutos. Pai, que o Senhor lance, Pai, essa semente sobre nós, sobre os nossos corações, e que dê frutos conforme a tua vontade, conforme o teu propósito. Pai, que leva cativo cada mente nessa noite ao conhecimento do Senhor, leva cativo cada mente, que caia por terra todas as distrações, tudo aquilo, Senhor, que vier para roubar a palavra, Senhor, dos corações da tua igreja, do teu povo, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Pai, blinda, Senhor, a nossa mente, blinda, Senhor, o nosso coração, para que a palavra do Senhor, ela venha fluir e ela venha gerar em nós uma transformação, Pai, para a vida eterna. Em nome de Jesus, nós te adoramos. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Nós vemos esse texto, eu sei que você conhece, como eu disse aqui no início, eu sei que você conhece esse texto, é um texto bastante conhecido. E nós vemos aqui que Jesus, ele passou um dia na ativa ali com os discípulos, não é verdade? Se você for ler todo o capítulo 6, você vai ver
que antes de chegar aqui no versículo 45, Jesus passou um dia ensinando a palavra, onde o povo estava ali reunido, estava com fome, e aí houve a multiplicação dos pães, amém? E aí estava encerrando já o dia, e Jesus, aqui fala que Jesus insistiu com os discípulos para que eles fossem para o outro lado. Não é assim que fala? Que fala que logo em seguida, né, Jesus insistiu com os discípulos para que ele entrasse no barco e fosse para o outro lado. Os discípulos não queriam deixar Jesus ali. A gente tem esse entendimento no texto, né? Às vezes a gente lê o texto e a gente vê essa interpretação, porque a ponto de Jesus insistir, né? Jesus insistiu para que eles fossem para o outro lado. E eu acho interessante que Jesus, ele despediu, né, que ele fala para os discípulos, vai para Betsaida enquanto eu disperso da multidão. Só que Jesus, a primeira coisa que me chama a atenção, o primeiro fato que me chama a atenção nesse texto, é que Jesus, ele despediu a multidão, mas ele não foi logo para os discípulos. Ele não foi entrar no barco com os discípulos, mas a Bíblia fala que ele subiu ao monte para orar. Jesus, ele deixou para nós o maior exemplo de oração. É engraçado que a gente olha para a palavra, a gente não vê os discípulos pedindo Jesus, mestre, nos ensina como curar os doentes, nos ensina como pregar, nos ensina. Não. Ele chega em Jesus e fala, Senhor, nos ensina a orar. Porque ele via a constância de Jesus na oração. Jesus, ele tinha uma vida de oração intensa. E nós precisamos de ter essa vida de oração intensa, amém? E eu quero ler alguns versículos que falam, né, dessa vida de oração intensa. E eu trago, né, como tema nessa noite, vencendo por fé. Nós vamos ver que aqui Jesus, ele tinha um propósito quando ele mandou os discípulos ir sozinhos para o outro lado. Amém? Vamos abrir lá no livro de Marcos. Vou pedir os meninos para colocar na versão NVI ali. Marcos capítulo 1, versículo 3. Depois Lucas 11, versículo 1. E Lucas 6, versículo 12. Nós vamos ler esses três versículos que falam sobre oração, que Jesus orava. Marcos 1, 3, é isso mesmo? Eu acho que eu anotei errado. Que não é esse texto. Vamos para Lucas. Acho que era Mateus, eu acho. Lucas 11, 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Jesus, os discípulos viam Jesus orando, e eles pedem Jesus para o ensinar. Lucas 6, 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Sempre nós iremos ver na passagem da Bíblia Jesus orando, ele se retirava para orar. Sempre nós precisamos de largar tudo e ter o nosso momento de oração, ter o nosso momento a sós com o Senhor. É importante a gente orar junto, sim, nós oramos aqui na igreja junto, mas você sempre vai ver Jesus retirando sozinhos para orar. Tem momentos que ele vai com seus discípulos para orar. Tem momentos que é só ele mais 3 discípulos, que é Pedro, Tiago e João. E tem momentos que é ele sozinho. E a palavra fala que ele passava a noite orando. Tem vários versículos que falam que ele ia para o deserto, para o local, né, onde ele pudesse estar sozinho para orar. Amém? Então, primeiro que eu aprendo nesse texto, né, que existem momentos que nós precisamos nos afastar de tudo e de todos para ter um tempo a sós com Deus.
Não adianta nós, não tirar esse tempo com o Senhor, porque é esse tempo que você tira a sós com o Senhor é que vai te fortalecer quando você estiver passando por momentos de dificuldades. É esse tempo que você tira a sós que vai te fortalecer a sua fé, que vai fortalecer a sua vida cristã nessa caminhada. Amém? Vocês me entendem? Glória a Deus. Amém. Algo também que eu aprendo nesse texto. Quando parece que Jesus não está no barco, parece que tudo vai afundar. Nós vemos que Jesus, ele fala para os seus discípulos para ir para aquele lugar, para o outro lado, para Betsaida, ou a região de Gadara. Tem algumas versões que falam Betsaida, outros falam para a região de Gadara. E Jesus estava ali no barco, e eles começam, a palavra fala que os ventos começam a ser mais fortes, e eles começam a estar remando ali naquele lugar. E Jesus aqui fala que Jesus estava no monte. Lá no versículo 47, fala assim: ao anoitecer, o barco já estava no meio do mar, e Jesus achava sozinho em terra. E ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Quando a gente vai subindo, já aconteceu de você ir andando, subindo, e o vento, vinha um vento assim, ele te ajuda ou te atrapalha a subir? Atrapalha. É como se você estiver nadando também na maré acima. Às vezes, a gente vai no Maranhão. Quem gosta de nadar, tenta nadar subindo correnteza acima. Não é difícil? Então, esses discípulos estavam passando por um momento de dificuldade. Só que eu acho interessante, que eu acho que eles achavam assim: cadê Jesus? Você já parou para pensar o que passou na cabeça dos discípulos naquele momento? Só que Jesus estava vendo eles. Muitas vezes a gente está na nossa vida, o barco da nossa vida às vezes vem tantas dificuldades, tantas lutas, e você pensa assim: cadê Jesus? Será que Jesus não está vendo isso? Por que Jesus não toca no coração do meu filho? Por que Jesus não toca no coração do meu irmão? Por que Jesus não toca? Por que Jesus não muda essa história? Por que Jesus não intervém? E às vezes, muitas vezes você pensa assim: cadê? Será que a minha oração não está subindo? Só que Jesus está vendo. Eu acho interessante que Jesus estava no monte, e de lá do monte ele estava olhando para o mar da Galileia e vendo. O mar da Galileia, na verdade, não é um mar. Não é um mar. Se a gente for olhar para o original hebraico, é um grande lago que é banhado pelo rio Jordão. O mar é um lago de água doce, é um grande lago. Não era um mar. Mas as traduções da Bíblia, fala mar. Era um grande lago, E ali Jesus, ele vê os discípulos. E ali fala que ele viu os discípulos. Então não pense você que Jesus não está vendo as suas dificuldades. Não pense você que Jesus não está vendo o que você tem passado. As suas lutas do dia a dia. Ou alguém aqui não passa por dificuldade? Só eu que passo. Estamos juntos, é nós. Todos nós passamos, não é verdade? Ou de uma forma ou de outra. Todos nós passamos por dificuldade. Mas lembre que Jesus, ele está com você. Fale para o seu irmão: Jesus está te vendo. Ele está vendo. E no momento certo, ele virá ao seu encontro. É interessante que Jesus, ele viu os discípulos ali, mas ele continuou orando. Ele continuou orando. Jesus, ele está vendo, e ele deixou o Espírito Santo para interceder ao nosso favor. Existem momentos da nossa vida que às vezes a gente não encontra palavras para orar, para falar com o Senhor, mas o Espírito Santo, ele intercede com gemido inexprimível. O Espírito Santo é Jesus. Jesus é Deus, é o 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele foi, mas ele deixou o Consolador. E ele intercede. Aqueles momentos que
que às vezes você acha que você não vai conseguir, o Espírito Santo está lá. O Senhor Jesus está vendo, Ele está olhando e Ele está cuidando. Amém? Glória a Deus. É difícil enfrentar a tempestade inesperada. Você já passou um momento que tudo vai bem, né? Sua vida com Deus, você está lá no nível, né? Porque a vida do crente, às vezes, é assim, ó, sobe e desce, não é? Não é, gente? Tem dia que você está bem, você está animada, está orando. Tem dia que você ora pela misericórdia, mas você ora, porque você fala assim, a minha carne não manda em mim, é o Espírito que manda, eu vou orar e você vai e ora. Esse é o dia que você está lá. Eu vi um dia uma frase, né, eu não lembro o autor, mas ele colocou o desenho do coração. Você viu como é que é o coração? É assim, ó. E ele falou, a vida do crente é assim. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Não pode ficar assim, ó. Quando fica assim, o coração para, não é? Faz assim, ó. Parou. Então, quando o coração está assim, ó, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, porque ele está bom. Então, se a sua vida de oração, sua vida de crente está acima, você está vencendo. Estamos juntos. Você está indo para o céu, você vai para o céu, você vai chegar lá. Você vai vencer. Porque não existe super crente, super cristão, nós é gente. Eu sou gente, você é gente. A gente vence. Amém? A gente tem luta, mas a gente vence. Nós é gente, a gente erra, mas a gente conserta. Amém? A gente peca, mas a gente volta para a cruz. A gente, Senhor, perdoa. Eu vacilei, escorreguei aqui, Senhor, me perdoa, me ajuda. É isso. Isso é vida de crente. É vida de crente. Se uma pessoa chegar em mim e falar para mim que ele está 100% bom, eu começo a duvidar. Porque vida de crente é renúncia. E quando a renúncia é isso daqui, ó. É o coração, sobe, desce, sobe, desce. Isso é renúncia. Amém? E já, né, às vezes a gente tá, né, tudo tá a mil maravilhas, né, seu casamento tá bom, sua vida financeira tá ótima, amém, eu profetizo, amém? Eu profetizo abundância em todas as áreas na sua vida, com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais, mas de repente você pode ficar enferma, o dinheiro falta, o filho dá problema lá com o filho. E aí começa aquela tempestade. Começa um turbilhão na sua vida. E você fala assim, Jesus, e agora? E agora? O que vai ser? E os ventos começam a balançar o seu barco. E a sua fé, você começa a duvidar. E aí que está o perigo. Jamais duvide do que Deus é capaz de fazer. Você pode estar passando pela maior tempestade da sua vida, mas não deixe a sua fé afundar. Não deixe de acreditar que o Deus que criou os céus e a terra é o Deus que faz milagres. Não deixe de acreditar que o Deus verdadeiro é o Deus que muda situações. É um Deus que intervém, é o Deus que muda a história, é o Deus que abre porta, é o Deus que destrava mente. É o Deus que destrava, é o Deus que usa o homem para abençoar a sua vida. É o Deus que faz tudo acontecer para que você seja abençoada. Porque há uma palavra sobre nós, amém? Mas você não pode deixar de acreditar. Não permita que as tempestades inesperadas na sua vida tire o foco em Cristo. Amém? Eu quero ler lá em Deuteronômio 8, versículo 2. Deuteronômio 8, versículo 2. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhar-nos e pôr-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Muitas vezes, as tempestades que vêm na nossa vida, as tempestades inesperadas que acontecem na nossa vida, é o Senhor querendo nos provar, é o Senhor querendo nos corrigir, é o Senhor querendo nos provar as intenções dos nossos corações. O povo de Israel passou um período no deserto, um período de tempestade,
um período de prova, mas o Senhor permitiu para que eles fazer o quê? Obedecesse o Senhor. O Senhor queria testar o coração dele. Então nós precisamos também, algo que eu aprendo nesse texto, discernir os tempos de tempestade que passamos. Nós olhamos para Jonas, e eu estava lendo o livro de Jonas, e nós vemos que Jonas passou por uma tempestade. Mas o que levou Jonas para aquela tempestade? Foi a desobediência de Jonas. Então não queira que o Senhor te jogue numa tempestade por desobediência. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que o Senhor mandou esses discípulos ir para ali para testar a fé dos discípulos. No decorrer que nós lemos esse texto, a gente vê que eles não tinham entendido a multiplicação de pães. O coração deles estava endurecido. Há um propósito. Quando passamos por tempestade, há um propósito. Há um propósito do Senhor. Para nos forjar, para nos encorajar, para nos corrigir, para nos amadurecer. Amém? Eu quero ler mais um versículo que é Salmo 66, versículo 10 e 12. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. E fizeste-nos cair numa armadilha, e sobre nossas costas puseste fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas um lugar de fartura nos trouxeste. Viu só? Ali o salmista fala: Senhor, puseste fardo sobre nós. Mas há um propósito. Há um propósito. Agora nós precisamos de falar: Senhor, qual é o propósito? Senhor, me mostra o que é para me aprender durante esse período, dessa prova que eu estou passando, dessas turbulências na minha vida. Eu quero aprender. Senhor, me ensina, Espírito Santo, me guia. Espírito Santo, me direciona. Me mostra, me revele. E o Senhor revela. O Senhor, Ele traz clareza. Amém? Algo também que eu aprendo. A paz que Jesus coloca por dentro desarma a tempestade do lado de fora. A maior tempestade que nós enfrentamos na nossa vida, às vezes não é o externo, mas é o interno. Quando você luta para acreditar, para a sua fé não esmorecer, é externo ou é interno? É interno. Quando a sua vida com Deus vai bem, sua vida de oração está no nível verde, sua vida de jejum está no nível verde, está ótimo, sua vida de leitura da palavra, de meditação da palavra está no nível verde, está ótimo. Aí está acontecendo um monte de coisa à sua volta. Né? Filho adoece, marido fica desempregado, filhos enfrentam esse problema, você também enfrenta problema, aí está desempregada também, o dinheiro está faltando. Atinge sua vida? Se sua vida de oração tiver, você perde sono? Não. Se sua vida com Deus. Então, quando a paz de Cristo, né, está dentro de nós, desarma qualquer tempestade. Né? Você pode estar enfrentando a maior luta da sua vida, mas você tem confiança, você crê, né? Eu vou vencer, meu filho vai ser curado, meu esposo vai ser curado, eu vou ser curada, essa luta vai passar, esse ciclo vai mudar. Esses dias eu ouvi isso, né, do meu pastor, ele falou assim: pastor, esse ciclo vai mudar. Isso vai passar. Eu amém, pastor, eu creio, mas está demorando, mas eu creio. Tem dia que você parece que não quer crer, mas você volta para a palavra e fala: eu creio, porque a Bíblia diz que a fé move montanha. Então creia, acredite, não deixe de crer. Você vai vencer. Amém? A vitória vai chegar, o socorro virá, as portas vão se abrir. Amém? Vamos ler o versículo 49, fala assim, ó: quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram,
pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Gente, eles estavam com medo, eles pensaram que Jesus era um fantasma. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Jesus primeiro acalmou os discípulos, para depois ele acalmar as tempestades. E muitas vezes o nosso coração, a nossa vida com Deus está no amarelo ou está no vermelho. Quando está no amarelo, cuidado, atenção, vamos orar mais, vamos melhorar. E quando está no vermelho? Porque não tem oração. Aí vem o medo, vem o desespero, vem o medo de morrer, vem o medo de fracassar, vem o medo do filho não vencer na fé. E quando está no amarelo, vem começando a dúvida: será? Será que ele vai conseguir? Será? Então, cuidado. Olha o termômetro da sua vida espiritual. Olha o termômetro da sua vida com Deus. Olha o termômetro da sua fé. E Jesus, eu vejo aqui que Jesus, antes dele acalmar a tempestade, ele acalmou o coração daqueles discípulos. E Jesus manda te dizer: tenha coragem. Coragem, não tenha medo. O Senhor está vendo. Ele está de olho em você. Vira para o seu irmão e fala: Jesus está de olho em você. Pergunta para o seu irmão: como está a sua vida com Deus? Amém? Eu quero ler alguns versículos lá em Isaías 26, versículo 3. Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Amém? Você confia no Senhor? Então a paz do Senhor está no seu coração. Porque fala que Ele guardará em perfeita paz. Amém? Esses dias eu conversava com uma pessoa que às vezes ela fica preocupada porque os filhos vão crescendo, né, e vai indo embora. E às vezes quando é filha mulher, dá uma certa preocupação. E é normal. É normal. É mulher, sua filha, né? Sua filha é mulher que vai embora para Brasília, vai para estudar, vai para trabalhar. Então é normal que você fique preocupada. Mas nós precisamos de confiar no Senhor, que Ele cuida. Amém? Lá em João também, capítulo 16, versículo 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenha ânimo, eu venci o mundo. Né? Jesus aí fala: olha, tenha paz, vocês vão ter tempestades? Vão, mas tenha paz, vocês vão vencer. Então, quando vir na sua mente, porque tudo começa na mente. Tudo começa na sua mente. Você é aquilo que sua mente é. Amém? Você é aquilo que sua mente é. Você vai alcançar aquilo que sua mente decretou ao seu coração que você vai alcançar. Porque primeiro é aqui, depois vem para o coração. Mas primeiro é aqui. Eu estou fazendo um curso de neuropsicopedagogia. E lá, né, os filósofos falam assim, que alguns estudiosos falam que o coração é a mente. E eu achei interessante, eu falei assim, aí eu lembrei de Romanos, né, 12, que eu gosto muito desse versículo. Falei assim, ó, esse filósofo não está errado, muito errado não. Ele fala assim, a mente, o coração do ser humano é a mente. Porque tudo começa na mente. A sua mudança de vida vai começar na sua mente. Aquilo que a sua mente pensa, é aquilo que você vai ser. Aquilo que a sua mente declara, que você manda para o seu coração e o seu coração manda para a sua boca. Olha que interessante, ó. Mente, coração, boca. Fala, é aquilo que a semente que está na mente vem para o coração e aqui você declara, é o que vai realizar no natural. Então a gente precisa de ter cuidado, né, com a nossa mente. Por isso que a palavra fala: a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração. Quando fala de entendimento, fala de mente. Aquilo que eu entendo, aquilo que eu compreendo.
Então, a sua mente, você é aquilo que sua mente declara que você é. E é Bíblia. Isso está na palavra. Amém? Glória a Deus. Então, o Senhor, Ele, antes de acalmar os discípulos, Ele acalmou o coração. E, às vezes, a maior dificuldade que a gente enfrenta é no interior. Se você vencer as tempestades no seu interior, as de fora vai ser café pequeno para você. Mas para você vencer, né, as suas emoções, os seus pensamentos, as tempestades do seu interior, você precisa de estar com a palavra de Deus na sua mente e no seu coração. Não tem como vencer se não for por meio da palavra de Cristo, implantada no nosso coração, na nossa mente. A oração, a prática da oração, a prática da meditação da palavra, a prática do jejum. Às vezes eu subo aqui, eu falo as mesmas coisas. Vocês já observaram? Às vezes você pode pensar assim, pastora Lúcia, não tem muito conteúdo. Não, eu falo aquilo que o Senhor sempre fala comigo. É isso, porque é algo que a gente esforça todos os dias para viver, para andar com Cristo. Amém? E Jesus, Ele nunca negou o socorro. Ele nos vê. Ele te vê por dentro e por fora. E Ele jamais vai negar o socorro para um filho. Se algo na sua vida não está de acordo com o que o seu coração deseja, comece a orar ao Senhor. Senhor, porque a palavra fala que Ele concede os desejos do nosso coração quando nós agradamos a Ele. Concede conforme o propósito, a vontade dEle. Às vezes você tem passado por tantas dificuldades e às vezes o ciclo não muda, é a mesma coisa. Ore ao Senhor. Fala, Jesus, chega, eu quero mudar de ciclo. Esses dias o Senhor falou comigo que o ciclo da minha vida é 5 anos. E eu falei assim, porque você olha para a palavra, são ciclos, né? A gente vê 40 dias, né? Foi o jejum, 40 dias, 40 anos no deserto, 40 dias do dilúvio. A gente vê um ciclo de 40 dias, a gente vê ciclo de 7 anos, a gente vê ciclo de 3 dias. 3 dias que Jonas ficou no ventre do peixe, 3 dias que Jesus ficou no centro da, né, no coração da terra, no 3º dia que ele ressuscitou. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, ela é ciclos. E esses dias, né, o pastor, ele falou sobre ciclo. E eu cheguei em casa e falei, Jesus, qual o meu ciclo de vida? Qual o ciclo, né? Tem que mudar. E o Senhor falou claramente no meu coração, 5 anos. E eu comecei a analisar algumas coisas na minha vida. Foi 5 anos. Até o período de ter um filho, do filho para o outro, foi um período de 5 anos e alguns meses. E até nisso o Senhor foi ministrando no meu coração. Alguns períodos, né, da minha vida. E o Senhor falou comigo que Ele trabalha de ciclos. E às vezes a gente fica num ciclo só, toda a vida, passou, às vezes até do ciclo que Deus preparou para você, porque às vezes a gente não aprendeu. A gente não atentou para aquilo que o Senhor está nos ensinando. Né? Às vezes já era para a gente estar lá na frente, né? E a gente está atrás ainda. E eu falei, Senhor, eu quero, né, andar neste ciclo que o Senhor tem para mim. Né? Se você olhar os pastores que passou aqui na igreja, foi períodos de ciclos. Né? Uns pastores veio, ficaram um período, outros veio, ficaram um período. Cada um tem um período de ciclo. E a nossa vida, ela é o ciclo. Amém? Vocês estão me entendendo? Amém? Na 4ª vigília da noite, ainda que você esteja no limite das suas forças, não desista. Em algumas traduções fala que na 4ª vigília da noite, né? Já era madrugada. E Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre as águas. Na minha versão não fala 4ª vigília, mas eu lembro que o irmão Niron pregou essa palavra aqui e ele falou sobre a 4ª vigília, que é a última parte, né, irmão, da madrugada. Eu lembro muito bem da palavra que ele ministrou, foi tremenda. Até hoje o Senhor fala no meu coração, né, da palavra que ele falou, e eu até vou falar um pouquinho também daquilo que ele falou. E na 4ª vigília da noite, Jesus foi ao encontro dos discípulos.
Jesus, quando já estava ao entardecer, ele subiu para o monte para orar. E ele mandou os discípulos ir para o outro lado. E os discípulos era para os discípulos atravessar logo, não era? Mas os ventos começaram a ventar ao contrário. Eu acredito que ali Jesus queria também ensinar eles algo, como eu disse. Mas o Senhor viu eles. Mas Jesus não foi logo imediato. A Bíblia fala que na 4ª vigília da noite, Jesus ainda passou a madrugada orando. A noite, como o irmão Niron pregou, elas são divididas em 4. De meia-noite até uma certa hora. Na verdade, de 6 a 9 é um período. De 9 à meia-noite, né, irmão, é um período. E de meia-noite até 3 é um período. De 3 até as 6 é outro período. A cada 3 horas, não é isso que o irmão explicou? Então, a 4ª vigília da noite, já na 4ª vigília da noite, era mais de 3 horas da manhã, quando Jesus desceu do monte e foi em direção, andando sobre as águas, e foi em direção aos discípulos. Você acha que aqueles discípulos já estavam nos limites deles? Começa a visualizar aí comigo. Pensa, você está remando contra a maré. Você está tentando, remando, e o barco não vai, porque não tinha motorzinho bonitinho igual os de hoje tem, não. Era no remo mesmo. Então, remando, ele estava exausto. Eles já estavam cansados. Eles já estavam no limite das forças. Mas não desista. Eu quero falar para você, não desista. Jesus está chegando. Ele está vendo, mas ele está indo ao seu encontro. E ele está chegando. Amém? Fala aí para o seu irmão, não desista. Jesus está chegando. Aqui fala, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Estava já a ponto de passar por eles. Quando eles viram Jesus, e aí eles ficaram com medo. Olha só, algo que o Senhor falou profundamente no meu coração. Muitas vezes, a gente está tão difícil, a luta está tão grande, a dor está tão intensa, o desespero está tão grande que você não consegue nem enxergar Jesus. Você começa a ler a palavra, você começa a orar, Jesus está ministrando no seu coração, mas parece que você não consegue enxergar. Os discípulos, eles não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram. Eles estavam exaustos, eles estavam cansados, eram com medo. Eles não reconheceram. E muitas vezes a luta é tanta, as dificuldades são tantas que às vezes a gente não vê. Às vezes os versículos estão ali, ó, falando com você, mas seus olhos não vêem. O coração às vezes está endurecido. A Bíblia fala que eles não tinham ainda entendido. Quanto tempo já que eles estavam com Jesus? Quantos milagres eles já não tinham presenciado? Quantos milagres? E quantos milagres Jesus já não fez na sua vida? Quantas vezes Jesus já não te respondeu na oração, na palavra? Quantas vezes você orou pedindo ao Senhor a direção e Ele te deu? Quantas vezes? E hoje, às vezes, você ora e às vezes o Senhor não te dá a direção, você começa a duvidar. Vamos discernir. Vamos aprender a discernir as tempestades que enfrentamos. Porque muitas vezes, aqui Jesus permitiu que eles passassem por essa tempestade para testar a fé deles. Para testar, para provar a fé deles. Tem uma passagem que fala que eles passavam por uma tempestade. Jesus estava com ele no barco. Muitas vezes, queridos, você vai passar por tempestade, Jesus vai estar lá com você. Dormindo, Mateus, né? Dormindo, mas ele vai estar lá. Nessa aqui Jesus não estava, mas Jesus estava vendo. Ele estava de olho. Mas ele chegou com a vitória. E ele chegou, acalmou o coração dos discípulos e entrou dentro do barco. Quando ele entrou, o que aconteceu? Quando ele entrou, acalmou. Fala aí para o seu irmão, quando Jesus entra no barco, tudo se acalma. O vento se acalma. Jesus, quando ele entrou naquele barco, o vento se acalmou.
Jesus, ele coloca os problemas debaixo dos nossos pés. Não permita que os problemas subam a sua cabeça e te tire do propósito, da direção, do foco de Cristo. Pedro, ele foi corajoso, não foi? Quantos que acham que Pedro foi corajoso? Você tem coragem de sair do barco que você está e sair andando sobre as águas? Sabia que muitas vezes o Senhor nos chama para sair, às vezes, de uma situação que você está e andar um passo sobre as águas? Às vezes a gente olha para Pedro, né? A gente critica Pedro. Ai, que Pedro, você foi muito... Viu, Pedro? Você não teve fé, Pedro. Você não teve fé, nem olha para mim, ó. Você não teve fé, afundou. Mas foi o único que teve coragem de ir até Jesus. Você já olhou para pensar? O Senhor falou tanto isso comigo. Foi o único que teve coragem. Ele grita, é Senhor, é o Senhor mesmo. Então manda, Senhor, que eu vá. E o Senhor fala para ele, então venha, Pedro. E ele começa a andar. E Pedro vai bem. Ele começa a andar sobre as águas. No ato de fé, de coragem, de ousadia. Só porque Pedro, ele começa a andar sobre as águas e olhar para Jesus. Mas quando ele começa a olhar dos lados, ele começou a olhar o quê? O mar, deve que o mar estava assim, né? Reviravolta, o vento. Ele começou a temer. No mesmo tempo que ele teve fé, de coragem, de sair do barco e andar, ele começou ao mesmo tempo a olhar a dificuldade. Tirou os olhos de Jesus. Não tire, não permita que as dificuldades, que as suas lutas, não permita que tire os seus olhos de Cristo, que tire o seu foco de Jesus, porque é olhando para Ele que nós vamos atravessar, é olhando para Ele que você vai chegar onde Ele te chamou para chegar. Ele é o alvo, igual Paulo, sigo para o alvo, que é Cristo. Ele é o alvo, Ele é o foco. Não olhe para as dificuldades, olhe para Cristo. Né, tem uma frase sempre que as pessoas colocam, né, nas redes sociais. Não olhe para o tamanho do seu problema, olhe para o tamanho do seu Deus. E é verdade. Não olhe para o tamanho do seu problema, olhe para o tamanho do seu Deus. Jesus, ele veio ao encontro de Pedro. Pedro foi. E Pedro começou a afundar. Mas Jesus fez o quê? Pegou ele pela mão. Então, se Jesus chamar você para sair de uma situação, saia. Saia. Não critique quem está saindo. Não critique os Pedros, que às vezes estão vivendo uma situação e Deus traz direção para sair, ele sai. E às vezes ele começa a andar olhando para Cristo, mas ele começa a olhar para as dificuldades, tira o olhar e afunda. Mas Jesus está ali para levantar. Não critique, porque o levantar é de Cristo, é Ele que levanta. É Ele que te levanta e te coloca de pé. É Ele que nos sustenta. Aprenda a sair de situações que estão te afastando da presença do Senhor. Aprenda a sair de ciclos de amizade que não te leva a conhecer a Cristo. Quantas vezes, às vezes, a gente vive num ciclo de amizade que não nos leva, que não influencia você a conhecer o Senhor, que não acrescenta nada na sua vida. Aprenda a sair. Saia com educação, não precisa ser mal educado. Pega o seu banquinho e saia de fininho. Não precisa falar nada, apenas saia. Não critique. Fala para o seu irmão, não critique os Pedros de ter afundado. O Pedro foi o único que tentou fazer algo para mudar a situação. Amém? Não critique quem está querendo acertar. Né? Às vezes tem pessoas que Deus levanta, né? Levanta no ministério, vem aqui à frente, e às vezes não sabe nem falar direito. E às vezes a gente até olha e critica. Não critique.
Ele está acertando, ele está crescendo, ele está querendo vencer, ele está querendo fazer a obra do Senhor. Venha junto, anda sobre as águas, se desafia a si mesmo. Eu tenho aprendido a lançar alguns desafios na minha vida, começando na minha vida espiritual, sobre disciplina, de leitura, de oração, de jejum, fazendo atividade física que eu detesto. Estou fazendo umas caminhadinhas, falto mais, mas eu vou, pelo menos umas 3, 4 vezes a semana. O funcional que eu quero voltar a fazer, né, Ana? Nós estamos fazendo, um exercício aqui. E são coisas que a gente precisa de ter uma disciplina na nossa vida espiritual e na nossa vida, física, em tudo na nossa vida. Algo que o Senhor vem falando muito no meu coração, eu sempre falo isso, sobre disciplina. E no reino de Deus, na obra do Senhor, na igreja, a gente precisa também de ser disciplinada, de ter disciplina para as coisas do Senhor. Fazer com amor, com carinho, para o Senhor. Algo também que eu aprendo, você precisa chegar do outro lado. Chegar do outro lado era o propósito que Deus tinha para os discípulos. No início, aqui quando nós lemos, Jesus fala assim, insistiu para que eles entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida. Betsaida, ou região da Gadara, ficava do outro lado do mar. Às vezes, para nós, chegar ao outro lado é um processo. É um processo. E para você chegar lá, você vai passar por lutas. Para você alcançar um nível maior de intimidade, conhecimento com o Senhor, você vai enfrentar a luta, provação. Você vai ter que lutar contra a sua carne, contra os seus desejos, contra o sono. Tem que lutar. Mas é importante chegar do outro lado. É necessário chegar do outro lado. Vamos ler aqui na palavra, lá a partir do versículo 53. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoado, cidade ou campos, levava os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudesse pelo menos tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. Não foi só a mulher do fluxo de sangue que foi curada quando tocou nas vestes de Jesus. Aqui nesse texto a gente vê que outras pessoas também tocavam no manto de Jesus e eram curados, e eram sarados. Mas os discípulos passaram por um processo para chegar ao outro lado. Você já pensou se eles não atravessassem? Como que eles iam chegar do outro lado? Era necessário atravessar. E às vezes as tempestades que nós passamos, como eu disse no início, é necessário, é preciso para nos forjar. Nós somos passados pelo fogo, pela água, mas a palavra fala o quê? Que o fogo não nos queima, que a água não nos afoga. Não é assim? Isaías 43 fala. Quando passares pelo fogo, não se queimará. Quando passares pelas águas, você não submergerá, você não afundará nelas. Nós passamos. Porque quando a Bíblia fala quando passares, é porque vamos passar. Não pense que, eu sou cristã, não vou passar por nada disso. Não vou enfrentar a luta no meu trabalho, não. Não vou enfrentar. Vai. Você vai. Porque há um propósito. Aonde Deus te coloca, há um propósito ali. Há um propósito. Então, o que nós devemos aprender? Senhor, qual é o foco? Qual o propósito? O que o Senhor tem? Os discípulos, Jesus foi por outro lado, vidas foram curadas, vidas foram saradas. Jesus, ele quer mudar situações de pessoas através da luta que você passou.
Aquilo que você enfrenta hoje vai servir de testemunho para a vida de alguém amanhã. Amém? Porque tudo há um propósito debaixo do céu. Há um propósito e há um tempo, como diz, né, Salomão, como diz o livro, né, de Eclesiastes. Tudo há um tempo, tudo há um propósito. Na luta, na tempestade, há um propósito. Então, passa pela prova dando glória a Deus. Como diz o nosso saudoso irmão Lázaro, que está com Cristo na glória. Passe pela prova dando glória a Deus. Vamos aprender a adorar o Senhor. Não vamos ficar como os discípulos, não. Com o coração endurecido. Não. Eu sei que é difícil, a luta está difícil, mas vamos adorar o Senhor. Vamos adorar. Vamos dar gratidão, levantar a voz de gratidão a Ele. Falar, Senhor, o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Eu te agradeço, Senhor. Mas eu sei que eu vou vencer. Eu vou vencer, porque isso vai passar. Esse ciclo vai mudar. Essa tempestade vai passar. Porque o Senhor Jesus diz, coragem. Tenha bom ânimo. Anime-se. Eu sou eu. Ele é o grande eu sou. Ele é o Deus do impossível. Amém? Glória a Deus. Fala para o seu irmão, as tempestades da vida vêm para nos fortalecer. Nós aprendemos mais na tempestade do que na bonança. É na tempestade que Jesus nos ensina a ser verdadeiros cristãos. A última vez que eu ministrei aqui, eu falei sobre os 3 jovens na fornalha, né? E eu falei assim, Jesus, sempre o Senhor fala comigo sobre isso, sobre tempestades, sobre estar passando. Mas às vezes é aquilo que eu tenho vivido, né? Às vezes é o que a gente tem vivido, né? Dificuldades. E o Senhor, Ele vai nos forjando. Ele vai nos amadurecendo. Vai nos forjando, vai nos amadurecendo, a ponto que você olha e fala assim, isso não é nada não. Aí você me pergunta, você dorme? Durmo a noite toda. Durmo, coloco o celular para despertar, porque senão eu não levanto. Que o Espírito Santo não me cutuca. Né? Igual tinha irmã que falava que o Espírito Santo cutucava ela. Levanta, está na hora de orar. O Espírito Santo ainda não me cutuca. Eu tenho que colocar o relógio para despertar. Mas eu levanto. Né? De manhã para ir trabalhar. Né? Então, o primeiro que nós aprendemos aqui foi a vida de oração. A importância. Jesus, ele não tinha tempo para descansar. Você já viu algum texto que Jesus descansava? Às vezes ele estava tão cansado, ele queria descansar, mas o povo chegava. Aí o momento que ele queria descansar, o povo chegava. O povo sabia descobrir onde ele estava, chegava, mas ele orava. Eu acredito que nesse momento de oração, Jesus descansava. Era nesse momento onde ele ficava a sós. Fala com o Senhor. Senhor, eu ando tão cansada, Senhor. O meu momento de oração com o Senhor tem sido só 5 minutinhos. Porque, Senhor, eu ando tão cansada que quando eu chego de noite eu quero dormir. Eu deito e pá, desmaio. Ore, Senhor, que no meu lugar de descanso eu ore. Eu fale com o Senhor. Que seja o momento onde eu ouça a voz do Senhor. Querido, você pode orar deitado, você pode orar de joelho. Você não pode dormir. Porque senão você vai pedir para abençoar Satanás em vez de abençoar a sua vida. Né? A gente tem que orar com entendimento. Né? Não pode orar dormindo. É perigoso esse negócio de você orar dormindo. Né? Tem que orar. Né? Se o sono vier, levante, fica de pé. E eu quero te chamar a ficar de pé. Amém? Então não permita que as tempestades afunde a sua fé. Vença pela fé. Vença. Né? Eu quero orar, quero convidar você a orar. Né? Você a orar. O Senhor nesses dias vai te desafiar a você ser igual Pedro, andar sobre as águas. Porque na vida cristã, Ele nos desafia também a andar sobre as águas. Andar a um nível maior de fé. Quando Pedro
chamou o Senhor e falou: Senhor, és tu? E o Senhor falou para ele: venha. O Senhor estava chamando Pedro a andar no nível maior de fé, a andar sobre as águas, a ir até ele. E nesses dias que o Senhor veio te desafiar, que Ele venha nos desafiar a andar sobre as águas. Pedro, ele andou sobre as águas. Um curto período de tempo, mas ele andou. Ele andou. Que o Senhor te leve a mover montanhas pela sua fé. As montanhas que estão na sua vida das dificuldades. Se a montanha que você tem enfrentado, se a tempestade que você tem enfrentado é a falta de coragem para ler a palavra, é a falta de fé, fale com o Senhor. Senhor, minha fé está funda, está rasa. Eu não tenho, Senhor Jesus, tido mais aquele momento precioso com o Senhor. Eu não tenho tido tempo, Senhor, para buscar o Senhor. É cuidando de casa, é trabalho, é marido, é filhos. É marido que não conhece o Senhor, que não tem temor do Senhor, que me cansa às vezes. Fala para o Senhor. Se essa é a sua situação, fale para o Senhor. Abra seu coração. Ele é poderoso para mudar a história da sua casa. Ele é poderoso para mudar a história do seu marido que às vezes está no vício. Às vezes você tem clamado a Ele: Senhor, eu tenho orado tantos anos pela conversão do meu marido e meu marido não converte. Às vezes essa é a sua tempestade. O Senhor quer te desafiar a andar sobre as águas, a mudar a sua maneira de orar. Faça uma oração segundo o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo para direcionar a sua vida, para direcionar as suas orações. Peça o Espírito Santo para mostrar versículo na palavra para você orar em relação à sua casa, em relação à vida dos seus filhos, em relação à vida do seu marido, em relação ao seu emprego. Se você está desempregado, se essa é a dificuldade que você tem enfrentado, a tempestade da sua vida, peça ao Senhor: Senhor, eu quero um emprego fixo. Fala para o Senhor: eu vou honrar o Senhor. Faça um propósito com Ele. Faça um compromisso com Ele, de honrar Ele. Senhor, não é barganha, mas você honrar o Senhor com o seu coração, com tudo, com as suas finanças, de ser verdadeiramente fiel ao Senhor em tudo. Até de adoração a Ele, até no suas primeiras horas do seu dia. Declarar palavras de agradecimento a Ele, palavras de adoração a Ele, dizer o quanto que Ele é importante, o quanto que Ele é precioso na sua vida, e que você tenha esse entendimento, que se você está firme, é porque Ele está com você. E se você tem orado e tem notado que Ele não está com você no barco, chame Ele para entrar nessa situação. Peça a Ele discernimento: Senhor, essa situação que eu estou vivendo, Senhor, Pai, que não muda. Pai, entra nessa situação. Mas se não for, Senhor, que eu dê um passo de fé, que eu seja desafiada a andar sobre as águas e colocar essa situação na mão do Senhor. Entregue nas mãos dEle. Entregue as suas preocupações nas mãos do Senhor. Confia nele, entregue, descanse. Aprenda a descansar no Senhor. Entra nesse lugar de descanso. Se você não tem conseguido entrar, peça ao Senhor: Senhor, eu preciso de entrar nesse lugar de descanso, nesse lugar de refrigério do Senhor, esse lugar, Senhor, de calmaria, esse lugar, Senhor, de coragem, esse lugar de fé. Senhor, eu não tenho tido fé, eu tenho tido medo, Senhor. Eu tenho medo dessa situação que eu estou vivendo. Senhor, às vezes a incredulidade, Senhor, é tanta, Senhor. Me perdoa, Jesus. Me perdoa. E eu chamo a presença do Senhor. Eu chamo a presença do Espírito Santo. Eu entendo, Senhor, e compreendo, Pai, que se o Senhor estiver na situação, se o Senhor estiver no comando, se o Senhor estiver no controle, tudo, Senhor, será mudado. Tudo mudará,
tudo mudará. Eu creio, Pai, que o Senhor está vindo ao encontro. Eu creio que os olhos do Senhor estão atentos sobre mim. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra. O Senhor vê todas as coisas. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Se subimos ao alto monte, ao alto céus, lá o Senhor está. Se descemos ao mais profundo do abismo, lá o Senhor também estará. O Senhor vê, o Senhor prescruta todas as coisas. Pai, alinha a tua igreja, alinha os teus propósitos. Pai, que possamos vencer as tempestades em fé, que possamos, Senhor, andar sobre as águas, Senhor, que possamos ser desafiados a andar um nível maior de intimidade com o Senhor. Pai, que sejamos como Pedro, Senhor. Pai, ser corajoso. Pedro, Senhor, ele foi corajoso. Ele foi o único que teve coragem, Senhor, de andar sobre as águas e ir ao encontro do Senhor. Que nós possamos ir ao encontro do Senhor todos os dias. Que possamos, Senhor, ir ao encontro do Senhor todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, Senhor. Nos ensina, Senhor, a ir neste lugar de encontro, de intimidade, Pai, com o Senhor, de relacionamento com o Senhor, porque o Senhor está, Senhor, espera. O Senhor está à espera da tua igreja. O Senhor está à espera do teu povo. Oh, Espírito Santo, nos fortalece, nos equipa, nos encoraja, Senhor. Nos encoraja, Jesus. Nos encoraja. Nós te louvamos, adoramos o Senhor e entregamos, Senhor, tudo a ti, Senhor. Entregamos, Senhor, as nossas dificuldades, as nossas preocupações ao Senhor. Lançamos sobre ti as nossas ansiedades, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Lançamos aos teus pés, Jesus. Lançamos aos pés do Senhor. Lançamos a ti. Que os nossos olhos estejam voltados para ti. Que os nossos olhos estejam focados no Senhor. Porque o Senhor é o nosso alvo. Pai, nossos olhos não estão, Senhor, nas dificuldades. Nossos olhos não estão, Senhor, na dificuldade financeira. Os nossos olhos não estão, Senhor, na frieza espiritual. Não, Jesus. Os nossos olhos estão focados no Senhor. Os nossos olhos é o Senhor. Que nós, Pai, não viemos olhar. Pai, que nada, Senhor, venha nos tirar do foco, do propósito, da presença do Senhor, da mesa do Senhor. Que estejamos sempre, Senhor, assentados, Pai, à mesa, à presença do Senhor. Porque o que nós temos de mais precioso é a doce presença do Senhor. É a presença do Espírito Santo, Pai, na nossa vida. Isso é o que nós temos de mais valioso, de mais precioso. E que nós viemos, Senhor, a aprender, Senhor, a preservar, a guardar, Senhor, este lugar, esta presença, Senhor. Em nome de Jesus. E nos leva, Senhor, nos leva, Jesus, a um nível maior, Pai. Nos tira, Senhor, da rasura, nos tira do raso. Nos leva, Senhor, a um conhecimento do Senhor, a um entendimento, Pai, da Tua palavra, a um discernimento, Pai, espiritual. Pai, que possamos discernir, Jesus. Oh, Espírito Santo, aleluia.